Bem, vamos lá. 7 sinais que podem acontecer meses antes, um mês antes de você ter um AVC. E eu vou explicar para vocês por quê. Vira e mexe. Isso, na verdade, é uma pergunta que eu recebi num comentário e eu estou fazendo esse vídeo porque eu achei bem relevante. Muita gente comentou nessa pergunta. Tem muito vídeo sobre AVC, né? E, de um modo geral, eu falo os fatores de risco do AVC. Só que eu entendo vocês que vocês ficam preocupados de ter algum aviso no seu corpo que você pode ter um AVC próximo, né? E eu vou tentar responder essa pergunta, né? Vamos lá, né? Primeira coisa, normalmente, antes de ter um AVC, existem alguns sinais, sim, que já vão, o seu corpo já vão dando alguns avisos, né? Claro que alguns deles são meio que silenciosos, então você tem que estar muito atento para perceber e eu vou explicar para vocês. Em primeiro lugar, tem uma entidade, uma doença, que vocês utilizam o termo não técnico, dizer que é o princípio de AVC. E muitos desses sintomas que acontecem um mês ou um tempo antes de você ter um AVC, né, pode acontecer com você e você passar despercebido, porque ele acontece e depois melhora. O termo técnico que a gente usa isso é o ataque isquêmico transitório. O ataque isquêmico transitório é o quê? O vaso seu começa a obstruir, só que ele não tem uma obstrução completa, ele tem uma obstrução parcial, depois desobstrui. E o sintoma acontece de forma parcialmente e depois melhora. Um dos sinais que acontece nesse período é a alteração visual. É uma alteração visual transitória. A gente chama o termo técnico de amaurose fugaz. Cegueira, às vezes, de um olho e depois melhora. Júlio, por que uma pessoa que fica cego de um olho e depois melhora não procura o médico? Porque é rápido. Pode durar poucos minutos. Então a pessoa, será que aconteceu mesmo? Ele fica meio na dúvida. Que é uma coisa estranha. Imagina, você deixa de enxergar de um olho, depois de um tempinho você se movimenta e aquilo melhora. Então, se acontecer de você ter essa amaurose fugaz, perder uma visão e depois recuperar, vai no médico. Porque isso é um aviso de que seu corpo está próximo de você ter um AVC. Porque aquela obstrução que aliviou ainda está ali, semi-obstruído. Então, pode fechar novamente a qualquer tempo. Pode ser um mês, 2 meses, semanas. Então, teve o evento, é um motivo de você ir avisar. Segundo, evento muito comum, alteração de fala. Muitos pacientes têm uma alteração de fala transitória, estão falando depois a boca, eles falam assim, como minha boca ficou mole, eu fiquei com uma fala, a gente usa o termo técnico empastada, sabe, uma fala meio arrastada, mais difícil. Durou um tempinho, depois aquilo melhorou. Então a alteração da fala transitória também é um sinal de ataque isquêmico transitório, semelhante a amaurose fugaz, um vaso fechou da área responsável pela linguagem e alterou. Outro sintoma muito comum, entortou a boca, teve uma paralisia facial central, a boca ficou torta por um tempo, depois voltou, com ou sem alteração de fala. Uma alteração que aconteceu perifericamente pode dar uma paralisia do rosto inteiro. Quando é só da boca, normalmente está relacionado com um ataque isquêmico transitório, se voltou completo depois, ou um AVC se ficou, veio e ficou. Isso também pode acontecer um tempo antes, um mês antes de você ter um AVC. Outro evento que acontece, né? Uma alteração de força muscular nas mãos. A mão ficou fraca, você perdeu a força, deixou um objeto cair, aquilo ficou estranho, o paciente fica assim, o que aconteceu com minha mão? Dura poucos minutos, depois volta ao normal, porque o vaso ocluiu, depois o sangue voltou a circular. Uma amaurose fugaz é na visão, a fraqueza, paresia do membro superior também pode ser um ataque isquêmico transitório na área motora. Também um aviso que seu corpo está próximo de você ter um AVC, você deve procurar ajuda, né? Outra coisa que acontece com uma frequência muito grande, as pessoas deixam passar a alteração do equilíbrio, né? O cerebelo, que é o órgão responsável pelo equilíbrio, ele pode ter alguns sinais de isquemia e também de ataque isquêmico transitório, se sangue deixa de circular ali e o paciente fica como se ele estivesse bêbado, perde o equilíbrio, perde a coordenação de movimento, depois aquilo melhora, também sendo sinal do ataque isquêmico transitório. A alteração da marcha. O paciente pode ter uma fraqueza de um lado da perna que faz com que ele comece a andar de forma descoordenada. E especialmente quando o paciente acontece metade do corpo dele, tanto mão como perna, e depois melhora, isso pode ser um ataque isquêmico transitório também, um aviso de que seu corpo está próximo de ter um AVC. Esses exemplos que eu dei de amaurose fugaz é AVC isquêmico, mas no hemorrágico também pode acontecer, uma dor de cabeça súbita e explosiva que depois melhorou. Isso pode ser também uma cefaleia, que a gente chama de cefaleia sentinela, pode vir um mês antes, um tempo antes de você ter um aneurisma. É outro aviso importante de que o aneurisma aumentou de tamanho, dilatou o vaso, você teve a dor súbita,
depois o aneurisma não rompeu, mas está lá aumentando a chance de você ter uma ruptura daquele vaso. Então a cefaleia súbita também é um sinal. Além disso, a gente tem dissecções ou alterações dos vasos do pescoço, né? Dissecção de carótida, de vertebral, também dá um dor no pescoço súbito. Aquilo pode acontecer semanas antes, mês antes de você ter um AVC, e depois você ter uma placa se rompendo ali, obstruindo o vaso, você tendo um AVC. Também é um sinal de alerta, tá bom? Eu falei vários sinais, mais até do que 7, mas fique atento. Teve algum desses sinais de alerta, procure ajuda, porque lá para frente, depois de algumas semanas, depois de um mês, você pode estar tendo um AVC. E se você descobre antes, o médico pode fazer medicação, pode fazer tratamento que vai interromper esse processo, evitando você ter um AVC. Esses sinais e sintomas que eu disse são urgências neurológicas, é procurar emergência para o médico avaliar. Pra você ter ideia, tem muito paciente que tem esse ataque isquêmico transitório, a gente interna para fazer investigação, o que é que está acontecendo? E às vezes descobre um monte de fator de risco que o paciente não sabia e trata eles e evita que ele tenha um AVC. Espero que tenha ajudado, abraço.